Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jai Jagannath Baladeva Subhadra. Jai. Bom dia a todas e todos. Hare Krishna, quem está assistindo, sejam bem-vindos. A gente vai ler um verso do capítulo 3 da Bhagavad Gita. Então repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, capítulo 3. Não, deixa depois eu pego. Capítulo 3, verso 9. Yagyanartha karma nonyatra lokoyan karma bandhanaha tadartan karma kauteya mukta sangha samacharam. Tradução e significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É necessário executar trabalho em sacrifício a Vishnu. De outro modo, o trabalho nos ata a este mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desse modo você permanecerá sempre desapegado e livre de cativeiro. Desde que é preciso trabalhar até para a simples manutenção do corpo, os deveres prescritos para uma posição social e qualidades específicas são feitos de tal maneira que o propósito possa se cumprir. Yagya significa Senhor Vishnu ou execução de sacrifício. Todas as execuções de sacrifícios destinam-se também à satisfação do Senhor Vishnu. Os Vedas prescrevem isto. Em outras palavras, o mesmo propósito é cumprido, quer uma pessoa execute yagna prescrito ou sirva diretamente ao Senhor Vishnu. A consciência de Krishna é, portanto, a execução de sacrifício, tal como se prescreve neste verso. Este também é o objetivo da instituição Varnashram, satisfazer o Senhor Vishnu. Portanto, é preciso trabalhar para a satisfação de Vishnu. Qualquer outro trabalho feito nesse mundo material será a causa de cativeiro, pois tanto o trabalho bom quanto o mal têm suas reações, e qualquer reação ata o executor. Portanto, é preciso trabalhar em consciência de Krishna para satisfazer a Krishna, ou Vishnu, e executando tais atividades, a pessoa se encontra num estágio liberado. Esta é a grande arte de executar trabalho. E no começo, este processo requer uma guia muito experta. Deve-se, por isso, agir muito diligentemente sobre a guia experta de um devoto do Senhor Krishna, ou sob a instrução direta do próprio Senhor Krishna, para quem Arjuna teve a oportunidade de trabalhar. Não se deve executar nada para a gratificação dos sentidos, mas tudo deve ser feito para a satisfação de Krishna. Esta prática não somente salvará a pessoa da reação do trabalho, mas também elevará a pessoa gradualmente ao serviço transcendental amoroso ao Senhor, que por si só pode elevar a pessoa ao reino de Deus.
Shri Guravena Maha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual me abriu os olhos com a sorte do conhecimento. A este mestre ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Krishna Vipaya Shri Mahapuri Dhananda Dhansa Swami Chinamaya Namaste Guru Vasaya Paramananda Namaste Prabhupada Paramaya Dusya Siddhanta Namaste Namah Vishnu Padaya Krishna Krishna Vipaya Shri Mahapuri Bhakti Vedanta Swami Chinamaya Namaste Saraswati Devi Guravaya Pracharamaya Vishesha Shunavana Paskacharya Vishakarani Vanchakata Karevya Kripa Sindhuvya Vachapachitanam Pramavidya Vaishnavidya Namo Namo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vou ler aqui de novo a tradução. É necessário executar trabalho em sacrifício a Vishnu. De outro modo, o trabalho nos ata a este mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desse modo você permanecerá sempre desapegado e livre do cativeiro. Bom, esse verso está no capítulo 3, que é intitulado Karma Yoga. E esse verso, o verso que antecede a esse que eu li, é muito bom, né? Que é execute o seu dever prescrito, pois a ação é melhor que a inação. Sem trabalho, um homem não pode nem mesmo manter seu corpo físico, né? Então, eu gosto demais desse capítulo, porque talvez o meu nível de evolução espiritual, desenvolvimento, ainda esteja em Karma Yoga tentando praticar Bhakti Yoga, né? Então é um capítulo muito importante, porque além de explicar o karma em si, essa palavra tão difundida, né, nos nossos dias, por várias vertentes espirituais, né, algumas de uma maneira vaga, outras de uma maneira mais aprofundada, mas ela caiu no senso comum, né? Então é muito comum a gente ouvir, isso é seu karma, ou essa pessoa é seu karma, né? Então, eu sou professora de história, então a gente estuda que mesmo os conceitos, os sentidos originais das palavras, né, dos conceitos, eles são historicamente construídos. Depende do momento, essa palavra pode tomar um sentido que não é o seu original, ou esvaziar o seu sentido original, né? Então, assim, e karma é uma dessas palavras, né? Se a gente pensar que karma, como Prabhupada traduz para a gente, como atividade, como ação, né? Então, nessa parte, esse capítulo inteiro é sobre isso, né? Sobre karma, mas não é só karma, é karma e yoga, né? Então, para além dos vários sentidos que a palavra karma tem, esses vários sentidos só nos traz a necessidade de estudar e saber de que maneira a gente está tomando essa palavra. Na nossa escola, por exemplo, existem várias escolas que usam, né, dentro do próprio Vedanta, usam a terminologia, né, e a ciência do karma. Então, na nossa escola, ela também tem um sentido. E para a gente é muito importante a gente estudar, e quando eu me deparei com a necessidade de estudar sobre isso, e não tive tempo para estudar como eu gostaria, então talvez hoje seja mais uma conversa sobre essas possibilidades de entendimento sobre o karma. E como na nossa prática de Bhakti Yoga, é tão importante a gente entender karma associado a yoga, a esse capítulo específico que Krishna vai explicar para Arjuna, né? Que esse capítulo é o capítulo em que Arjuna ainda está muito incomodado com o fato dele ter que lutar, né? Ele era um kshatriya, ele tinha o dever, né, como kshatriya de lutar, né? Mas por todo o conhecimento filosófico e espiritual que ele tinha, ele se apegou a todo esse conhecimento para dar justificativas para Krishna para não lutar, né? E essa não é uma situação muito incomum em relação à nossa vida cotidiana, né? Nós estamos o tempo inteiro nos deparando com situações e que às vezes até a espiritualidade vira uma desculpa para a gente não agir. Não, isso aí é o karma dele, eu não vou me meter. As coisas estão como estão porque é o karma coletivo.
eu não vou me intrometer, né? Então, essa diluição do sentido de karma nos leva, né, na sociedade de hoje, que já tem essa característica hedonista, que é pensar em si, para si, né? Tudo para si. Mesmo quando a pessoa decide ser uma pessoa minimamente, né, honesta e trabalhadora, enfim, né, que isso é o mínimo da humanidade. Isso não precisava nem ser uma prescrição espiritual, né? Devia ser um dever de qualquer pessoa que nasce. Mas enfim, né, a sociedade está tão perturbada que a gente perdeu os princípios básicos de viver em sociedade. Então, quando a gente fala isso, a gente toma uma posição de usar a própria espiritualidade como desculpa para não agir. Então, nesse capítulo, Krishna depois vai dando vários exemplos, eu separei alguns versos, que ele vai respondendo vários aspectos de Karma Yoga. Então, por exemplo, ele vai falar no verso 13, os devotos do Senhor se libertam de todas as classes de pecado, porque comem alimentos que são primeiros oferecidos em sacrifício. Os demais que preparam os alimentos para gozo do pecado, para gozo pessoal dos sentidos, em verdade só comem pecado. No seguinte ele diz, todos os corpos vivos subsistem de grão alimentícios, produzidos da chuva. As chuvas se produzem pela execução de yagna, sacrifício, e do yagna nasce os deveres prescritos. Eu tenho uma dificuldade enorme de pronunciar essa palavra, viu, gente? Me perdoe. Aí ele diz no verso 19, portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, esse é importantíssimo, né? Deve-se agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego, a pessoa alcança o Supremo. Aí aqui tem tudo a ver com a questão de Arjuna, né? Que eu acabei de falar. Quer dizer, ele tinha o dever de agir. E aí, também voltando ao que eu falei dessa coisa meio diluída do que é karma, não vou me envolver e tal, o conhecimento, né, durante a Bhagavad Gita, Krishna vai dizendo isso, não tem como entender karma sem ter conhecimento, Gyana. Então, portanto, a gente tem que estudar. A gente tem que ter conhecimento do que a gente está praticando. Você não precisa ser um grande erudito para isso. É claro que tem pessoas que têm propensões a serem eruditos, né, a gostar de estudar e tal. Mas você tem que ter o mínimo de conhecimento para entender o porquê Karma Yoga é importante e o que significa karma no geral, independente de ser Karma Yoga. Mas o karma no sentido de ação que necessariamente vai gerar uma reação. E que, na teoria mais geral do karma e mais comum, nos atrelam ao samsara, né? A esse ciclo eterno de nascimentos e mortes, né? Então, aí tem gente que fala assim, bom, mas aí não tem fim, realmente, porque você não lembra da vida passada e comete vários erros novamente. E você vai acumular mais karma. Então, aqui nesse capítulo, Krishna está mostrando a ação devida. Como que eu posso sair? Então, não tem como eu fazer regressão de todas as minhas vidas para saber quais foram as atividades que eu não fiz. Às vezes a gente não lembra nem as que a gente fez nessa vida. Às vezes a gente comete erros que a gente nem percebe, né? Às vezes tem gente que está magoado conosco por alguma coisa que a gente fez e a gente não faz nem ideia de que aquela ação que a gente fez gerou uma reação, um impacto no outro. A gente está falando no nível micro. Imagina no macro. Por exemplo, um presidente, um servidor que não age segundo o seu dever no seu trabalho, né? Negligencia a sua tarefa, a sua ação, né? Portanto, a sua atividade, o seu dever. E aí? O impacto que aquilo vai ter pode ter um impacto muito maior, que é o que a gente vê na sociedade hoje. Então é muito cômodo a gente falar assim, não, eu não vou me envolver porque é o karma do outro. Se a pessoa nasceu pobre, é karma dele. Se a pessoa foi mal atendida no serviço público, é karma dele. Né? Se a pessoa está com uma doença, né, e não é tratado, é karma dele. Nem tudo é karma da pessoa.
Às vezes é a ação de uma outra pessoa sobre aquela que está prejudicando mais ainda. Ela já está com karma, ela já está doente, ela já está vivendo uma reação, né? Mas ela não ser atendida no hospital não necessariamente tem a ver com o karma dela, tem a ver com alguém que está deixando de cumprir o seu dever, né? Então o que me levou a esse tema hoje, que não está concluído na minha cabeça, obviamente, é justamente esse incômodo da gente usar a espiritualidade para não agir. E Krishna diz nesse próprio capítulo, né, que a inação é pior do que uma ação. Mesmo que essa ação, esse serviço que a gente execute seja imperfeito, por exemplo, seja imperfeito, né? Por quê? Porque a inação, às vezes a gente acha que a inação nos poupa do karma, né? Ou da reação, né? Então, eu não vou fazer nada, então não vai ter uma ação. Mas isso é uma ação. Eu decidi deliberadamente ou negligencialmente, ou de maneira negligente, a tomar uma ação, a tomar uma atitude, também gera karma, também gera reação. Porque você está deixando de cumprir a sua tarefa, o seu dever, como Krishna fala para Arjuna. Então, esse tripé de karma, né, de estudar, dhyana, né, a gente ter conhecimento do que a gente está falando e do que a gente está vivendo, porque senão às vezes a gente mesmo tentando, né, tá no processo, tá tentando ter uma atitude correta, né, não só em relação a gente, mas ao outro, e principalmente em relação a Krishna, mas se a gente não tem o conhecimento correto, a gente pode estar cometendo erros, ou pode estar se atrapalhando, né, assim, não é nem a outra, às vezes a gente está se auto-boicotando, porque a gente não tem um conhecimento correto, né? Por outro lado, a gente tem que agir. Então, no mínimo, ter o conhecimento de Karma Yoga, né? Que é você agir seguindo, né, os deveres prescritos. Quer dizer, agindo com conhecimento, né? E o outro tripé, ao meu ver, é o Dharma. É você entender a natureza do seu dever. Tanto do seu dever material, propriamente dito, os diversos papéis que a gente assume na vida, né? A gente é mãe, é pai, tem uma profissão, né? Tem um papel em uma determinada comunidade. Por exemplo, eu estou aqui hoje super insegura, porque eu achei que eu não estudei o suficiente. Mas eu precisei vir cumprir o meu dever. Pior seria eu ter dito assim para a Âmia: Âmia, não acordei bem hoje. Dá um jeito aí, arruma alguém aí para dar aula para mim, porque eu não estou bem, né? Então, tentando aprender o que Krishna diz aqui, é melhor agir, mesmo, né, que de uma maneira imperfeita ou incompleta, né, do que não agir, porque eu tenho um dever, né? Por outro lado, então a gente precisa entender o sentido e a aplicação do Dharma também. Então esse assunto, não dá para falar de um assunto sem falar do outro, e não dá para a gente vivenciar, experienciar a nossa vida espiritual sem ter consciência desses três elementos. Além de Kala, né, do tempo, que são de Kala, e de Ishvara, de Krishna, né, que são as 5 verdades do Vedanta, né? A Diva, quem somos, né? E a nossa natureza, né, constitucional, quem somos, né, como alma espiritual, né? Guiana, quer dizer, conhecimento, eu preciso conhecer, né, para Kriti, eu preciso entender essa natureza material, né? Como é que ela funciona, quais são as leis dela, entre elas a própria lei do karma, né? Tem até o livro, né, de Prabhupada, aquele Karma, a Justiça Infalível, né? Que é uma introdução muito, muito boa, né, sobre esse tema, né? O próprio karma em si, e Kala, né? Kala, que é a gente fazendo tudo isso na nossa experiência. Nesse longo transmigrar de corpos, né, e de mundos, a gente não sabe onde a gente já esteve, né? Se a gente já esteve no patamar, né,
inferior, né? Dos planetas inferiores, se a gente já esteve em algum momento nos planetas superiores. A gente não sabe, né? E agora o que a gente tem certeza é que estamos aqui agora, né? E que para sair desta condição, a gente tem que agir, tem que trabalhar, né? Então, agora, o mais interessante da Bhagavad Gita, que é esse manual imprescindível para a nossa prática, é que nós não estamos sozinhos, né? Existe Ishvara, existe Krishna, né? O controlador supremo. Ele está controlando, ele está nos lembrando, ele está nos ajudando a esquecer também, como ele diz, né? Eu dou a lembrança e o esquecimento, né? Mas ele também diz que vai proteger o devoto dele. Você não está sozinho. Então, nessa ação, quando você, por exemplo, numa situação em que, como Arjuna fez, Arjuna dá o exemplo, né? Até nisso, a Bhagavad Gita é perfeita, né? Então, Arjuna não sabe o que fazer. Ele duvida do próprio Dharma dele como Kshatriya, do ponto de vista material. Ele duvida. Não, eu não devo lutar contra os meus primos, contra meu avô, contra, né, tantos amigos, contra o meu mestre espiritual, meu mestre de armas. Eu não devia estar fazendo isso. Ele duvida do próprio Dharma dele. E aí ele usa toda uma justificativa espiritual, né, filosófica, né? Essa guerra vai desagregar famílias, né? E as mulheres vão ficar vulneráveis, né? E podem cair, né? Então, ele faz, quem já leu sabe, né? Ele vai dando várias justificativas que são reais e são, né, assim, justas. Mas aí Krishna diz não, né? Você precisa agir. Você tem que cumprir o seu Dharma. Se você não cumprir o seu Dharma, se você não executar a ação que está prescrita para você, né, você estará incorrendo em pecado. E prejudicando todo mundo. Então ele ia sair na boa, não, eu vou para a floresta meditar. Não cometi violência, né? Tô lá na minha, meditando, servindo a Krishna e tal, né? E tudo que seria consequência daquela guerra, né? A supremacia da injustiça, né? Um governo adármico, injusto, né? Todas as pessoas sendo oprimidas por um rei injusto, né? Então imagina a consequência de uma ação que ele estava justificando de uma maneira boa. Aí eu volto para uma coisa muito mais superficial, que é o que a gente faz muitas vezes. Não, eu não vou olhar, porque não, isso não tem a ver comigo. Eu não quero me envolver. Outro dia, na quinta-feira, eu estava dando aula na UNEB e a gente está estudando um texto lá da Bell Hooks, né, sobre o amor. E aí tem uma parte que a gente estava falando sobre o amor na vida social, né? Como ação coletiva, social, né? E aí a gente falando de como a sua postura, ela tem um impacto no outro, né? E por isso a gente tem que estar sempre alertas, né? Sempre vigilantes. A gente está aqui, por exemplo, no templo, a Nanta está trabalhando no Pujari. A ação dela lá tem uma ação na congregação, né? No próprio cuidado com as deidades, mas também o cuidado das deidades, o que reflete na congregação. Eu estou tentando dar aula hoje, né? Então, a minha ação aqui tem um impacto na pessoa que está assistindo, né? Todo mundo está avaliando. Eu brinco com os meus alunos, não se iludam. Todo mundo que está te olhando da aula faz assim um raio-x de você, né? De como você está vestido, de como você está falando, percebe se você estudou ou não, sabe tudo. E aquilo tem um impacto, porque isso gera influências nas pessoas. Que tipo de pessoa, quando eu estiver em público, eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa descomprometida, poxa, assistir a aula daquela pessoa que me tocou, a pessoa teve uma postura interessante. Ou quando a gente recebe alguém aqui no templo, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, né? Aí a pessoa foi bem recebida, foi bem acolhida,
Então a impressão que a gente dá, o impacto que isso causa, a nossa ação no outro, né? Então mesmo falando do ponto de vista material, né? Pensando no Dharma, nos vários Dharmas, né, que a gente assume na vida, né, os papéis e como a gente executa nosso Dharma, tem um impacto não só na nossa vida, como no do outro. Então se a gente tem consciência disso, conhecimento disso, a nossa ação vai ser muito mais cuidadosa. E não negligente, não, tudo bem, eu tô aqui. Não, a gente tem que ter essa postura, né? E aí eu estava falando para os meus alunos que esse conhecimento, que não era exatamente esse, mas era também o que eu estava dizendo lá, ele é... Como é que se fala? Não tem volta. Não tem volta você ter um conhecimento e esquecer o conhecimento. Quando você adquire o conhecimento de fato, não tem mais como você ignorar. A gente estava falando isso sobre a questão do vegetarianismo, que foi até para esse lugar a aula. Então, assim, às vezes as pessoas não querem entender porque elas não querem se posicionar. Porque se você conhecer, você necessariamente vai ter que se posicionar. Você não tem como ter conhecimento de uma injustiça e não se posicionar. Você pode até pensar em como se posicionar, porque às vezes o mundo está tão louco e violento que você, para defender uma justiça, você pode ser violentado. Então você tem que pensar, como é que eu vou fazer isso? Mas você tem conhecimento que aquilo é injusto e que você vai ter que tomar uma atitude em relação àquilo. Você tem que se posicionar. Então, se eu entendo a necessidade, por exemplo, de ser vegetariano ou vegano, mesmo do ponto de vista ambiental, político, né, e para nós que estamos um pouco além disso, que é a questão da espiritualidade ligada ao nosso e avanço da humanidade como um todo, espiritual, não tem como você ignorar isso. Não tem como você achar normal um boi que pesa toneladas pendurado por pelo pescoço, sendo levado, né, para dentro de um navio. Você, no mínimo, vai estranhar. Gente, isso não é normal. Não é porque eu sou vegetariana só. É porque não é normal. Tem alguma coisa errada naquela ação. Assim como não é normal a gente andar pela rua e ver famílias inteiras na rua. Não é normal. Eu tenho que, no mínimo, estranhar isso. Então, o conhecimento, mesmo ainda que aquela pessoa esteja vivendo aquela situação em função kármica, em função de uma reação, eu tenho o meu dever, dentro do meu karma, dentro do meu dharma, de agir. Então a gente precisa sair dessa posição confortável, de dizer, tudo é karma, eu também estou vivendo meu karma, então vou ficar aqui cantando minha japa e dane-se. Não tem como, né? Eu venho aqui no templo, dou uma risadinha, sou simpática, canto um pouquinho e vou embora. Não, eu não estou cumprindo o meu dever, né? O templo, usando só o nosso micro exemplo aqui, né? É mais do que isso, né? Outro dia, Manjari Baba estava aqui e disse assim, não, eu limpei tudo, mas deixei as coisas não arrumadas, assim como está hoje bonitinho, como a Nanta fez, para que algum devoto que chegue se torne, vou fazer uma parte, vou fazer um serviço, né? E isso está para além desses muros, né? Nem tem muros aqui, ainda bem, né? Desse jardim, está para além desse jardim, né? A gente precisa ter noção disso, né? Aí Krishna diz assim, olha aqui que lindo, ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim em nenhum dos 3 sistemas planetários. Nem necessito nada, nem tenho necessidade de obter nada. E ainda assim, ocupo-me no trabalho. Krishna, que não precisa de nada. Ele não precisa nada. Ele não precisa ter nada, porque ele tem tudo. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa fazer nada. E ele age. Por quê? Porque o exemplo é importante.
Se ele não agisse seguindo, por exemplo, no próprio episódio aqui de Kurukshetra, né? Se ele não agisse segundo o próprio Dharma que ele estava naquele momento de Kshatriya, né? De cumprir a palavra dele, de que ele não iria lutar na batalha, que ele só seria, né? Ali o, como é que fala? O quadrigalho, pronunciei certo? Quadrigalho de Arjuna, né? Se ele não tivesse orientado a Arjuna no momento em que a Arjuna ficou em dúvida, né? Perplexo, confuso, ele também não estaria cumprindo. Ele poderia não cumprir. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia até, como ele diz, eu já matei todo mundo aqui, já estão todos mortos. Ele poderia ter evitado a guerra. Ele poderia ter feito qualquer ação inimaginável para a gente. Mas ele não fez. Ele fez, agiu, dando o exemplo. Então, entra naquela coisa também, que às vezes vira uma dicotomia, mas que é importante como referencial. Você tem que dar o exemplo do que você fala. Mesmo que imperfeitamente, mesmo que às vezes a gente não consiga, né? Mas a gente tem que ter essa meta, né? De cumprir nosso dever e dar o exemplo, né? Às vezes fica parecendo uma coisa meio demagógica, assim, né? Eu às vezes me pego assim, pô, será que eu estou sendo demagoga, né? E o meu trabalho exige isso, porque eu estou sempre falando, sempre orientando, né? E às vezes você fica numa posição que parece que você é perfeito, né? Aí, poxa, mas eu não sou perfeita, né? Puf, muito longe disso, né? Mas a gente tem que ter na mente que aí o conhecimento de novo, que tem Krishna, tem Ishvara, né? Então ele está nos conduzindo e nos fortalecendo para que cada vez mais que eu aprenda, mais eu vou ter uma atitude correta, ou mais próximo do correto. Né? Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho até como avaliar a minha ação. Poxa, essa postura que eu tive não foi bacana. Ou, às vezes eu faço isso, dando aula, eu usei uma palavra inadequada, não devia ter falado. Não que aquilo seria um problema ali, mas como devota, que eles nem sabem necessariamente, eu não deveria usar essa palavra. Né? Então, você tem como, com conhecimento, né? Portanto, cumprindo o dever prescrito, né? Pra gente, né? Principalmente aqui em Bhakti Yoga, né? A gente tentando cumprir o que a gente se propôs, né? Estudar, fazer nossa japamala, né? Cantar os santos nomes de Krishna, nos associar, colaborar na missão de Srila Prabhupada, do Senhor Chaitanya, né? Que é propagar esse conhecimento, levar esse conhecimento. Me parece que é indissociável, assim, é que a gente tende, né, pela nossa própria formação e tipo de sociedade que a gente vive, de segmentar, né? Então, aqui hoje eu sou devota. Aí lá na UNEB eu sou professora. Aí em casa eu sou mãe ou esposa. A gente tende a segmentar, né? Como se essas várias dimensões da nossa vida não estivessem integradas, né? A gente, né, desde o século XVI na sociedade ocidental, a gente fez o favor, né, desde Descartes, de criar de ver o corpo como uma máquina, né? A razão como esse elemento que move essa máquina, né? E dar a razão como superior a tudo, né? É daí que vem essa ideia da superioridade humana, né? A gente é superior a tudo, a natureza, as outras entidades vivas, né? E como diz o Krenak, isso faz com que a gente coma o mundo, né? A gente está comendo o mundo. Até ele acabar e a gente achar um jeito de ir para outro planeta, comer outro planeta, outro astro. Vamos para a Lua. Aí a gente vai chegar na Lua e vai fazer a mesma coisa, a gente vai comer a Lua, né? Vai tirando todos os recursos até esgotar aquilo ali. Explorar, 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 explorar. Para o meu prazer, para o nosso prazer. Porque eu preciso trocar de celular todo ano. Porque eu preciso ter mais um carro. Porque eu preciso ter uma casa na praia. Porque eu preciso ter uma roupa da moda. Porque eu preciso dar Barbie para minha filha. Entendeu?
E aí a gente vai comer no mundo. Vai comendo, comendo até ele acabar e se esgotar. Aí a gente vai para outro lugar comer e esse planeta se regenera, porque não estamos mais aqui. Porque a natureza tem esse, né, esse poder, né, dado por Krishna, obviamente, né? O Bhumi faz isso, né? A gente viu aí durante a pandemia como é que foi, né? Todo mundo em casa, a bicharada teve coragem de sair, né? Ir pra rua. A gente vê numa casa que tá sem gente morando, ou uma construção inacabada, a natureza vai tomando tudo de novo. Ela vai correndo, vai nascendo árvore dentro da construção, vai minando as paredes, e a natureza vai se regenerando. Quem destrói somos nós. Nós que estamos destruindo, né? O leão não destrói o mundo, o urso não destrói o mundo. Nós é que destruímos o mundo em que nós estamos e eles estão. Porque a gente não se vê como integralmente, a gente se vê segmentado, né? Mesmo culturas como os povos indígenas, né? Vários povos africanos, e mesmo a cultura védica se vê como integral, né? Quando a gente diz assim, tudo isso que está aqui ao nosso redor é entidade viva, como eu, como você, né? Como animal, todo mundo é entidade viva. Isso pressupõe que eu sei, não sei se a gente realiza, mas eu sei que nós podemos estar naquela condição, né? E que nós somos parte integrante, nós somos integral, né? Os indígenas falam, né? Eu não estou na terra, eu sou a terra, né? E a gente segmentou. Então, às vezes a gente está no nosso trabalho e a gente não se vê como devoto, né? Porque a gente está tão compenetrado ali no nosso trabalho e às vezes nosso trabalho é tão diferente, né? Assim, aparentemente tão diferente do que a gente estuda e faz, que a gente esquece às vezes, negligencia, né? Mas não, a gente é devoto lá também, né? Então quando você está lá, né? Ajudando, né? Pondo um piso, trabalhando, quando você está com seus filhos, né? Quando a gente está, quando eu estou na UNEP, quando você está advogando, a gente continua devoto. Então, eu posso estar dando aula de história, mas a maneira como eu falo de história e o que eu puxo para discutir tem a ver com esse conhecimento, que é irreversível. Não tem como eu discutir um assunto e não ser perpassado pelo conhecimento que eu já tenho. Então, as pessoas às vezes não querem guiana, não querem o conhecimento, mesmo de coisas materiais, que elas não querem se posicionar. Porque se posicionar exige uma série de coisas, né? Exige mudar de hábitos. Que foi o que a gente fez e está tentando, né? Um dia uma aluna falou, nossa, Pro, mas é muito difícil ser vegetariana. Aí eu falei assim, mas não morre não. Dá pra ser, sabe? Então, assim, eu sou vegetariana há quase 20 anos, tem gente que é muito mais que isso, tem gente que já nasceu vegetariano, né, Ananta? Sempre, uma vida inteira. Ué, vive, né? A gente passa uns perrengues, às vezes está num lugar que não tem nada, a gente não conseguiu levar a nossa praçada, né? Tem, lógico, mas isso é desse mundo material mesmo, das dualidades. Já nasceu vegetariano. Aí, tá vendo? Já nasceu vegetariano e vive, né? Não tá aí doente, anêmica, como todo mundo acha. A pessoa quando faz qualquer coisa, ela começou vegana. Então quer dizer, o que acontece? Mas exigiu da gente uma mudança de hábito, né? Quem não teve a sorte dela de nascer vegetariano, exigiu mudança de hábito, né? Exigiu ir no Natal na casa da família e comer quase nada, ou ter que levar sua comida, ou ter que bater o pé e falar como eu falei o ano passado, não, esse ano eu vou fazer o Natal na minha casa. O bolo vai ser um bolo que eu possa comer. A comida vai ser uma comida que eu possa comer. Porque meus natais sempre foram assim, né? E é meu aniversário, eu vou nos natais e não posso comer nem o bolo que fizeram pra mim. Né? Então, tem um nível de dificuldade, mas tem muito prazer também, né? Primeiro que tem o prazer de você saber que você está no caminho correto. Aí alguém pode dizer assim, e se tudo isso for mentira? Não tiver certo? E se Deus não for Krishna?
E se não tivesse papo de Sansara, morreu e tá tudo bem, né? E se não for nada disso? Como um ateu pensa, não, a gente tá vivo, morreu, acabou. Ainda assim foi ótimo. Me alimentei melhor, não cometi violência, né? Ou pelo menos tentei, a violência direta não cometi, né? Isso me proporcionou uma série de outras atividades, de outro conhecimento, fez de mim uma pessoa melhor nessa vida, né? Sou uma cidadã melhor, sou uma pessoa melhor, sou uma mãe melhor, cuido melhor da alimentação da minha filha, né? Eu perdi o quê em ser vegetariano? Comer churrasco e beber cerveja? Pra ficar barrigudo e com doença? Não perdi nada. No churrasco até você pode comer. Exatamente. Então, assim, não se perde nada. É um conhecimento tão perfeito que mesmo se a gente estiver errado em agir segundo essa instrução, é bom. Não é ruim. Não tem nada de ruim. A gente é mais limpo, a gente é mais cuidadoso com a comida. Na hora de fazer nossa alimentação tem todo um cuidado, né? Desde o alimento que a gente escolhe, como a gente lava, como a gente prepara. Tem minimamente um respeito com o que a gente come. Que a gente vê aí que as pessoas comem que nem loucos, né? Eu fui num rodízio uns dias atrás, aí fiquei observando as pessoas comendo. As pessoas não comem porque estão com fome, ou porque está gostoso, porque não estava tão bom assim. Mas as pessoas comem. Não, tem que comer. Porque é o rodízio, eu paguei. Eu posso comer tudo que eu puder, todos os sabores que eu quiser. A pessoa fica comendo. A pessoa não está nem tendo prazer de verdade, mas ela acha que está tendo prazer. Né? Não que devoto não comete os abusos aí com uma samoça, né? A gente também comete os nossos excessos, mas a gente está tentando não cometer, porque lá naquele pôster que está lá atrás está dizendo, né? Nem comer muito, né, em excesso, nem pouco. A gente tem que manter o equilíbrio, comer o necessário, né? Mas a gente ainda está muito em carne yoga, né? Então a gente escorrega e come muito às vezes e dorme muito às vezes quando é necessário. Ontem eu dormi muito, por exemplo, mas eu estava muito cansada. Mas às vezes eu durmo sem estar cansada mesmo. Então, a gente ainda está nesse nível. Outros estão mais, né? Já desenvolveram um pouco mais, já estão mais fixo, né? Mais, uma vida mais regrada, mais disciplinada. Mas é um processo. Agora, se a gente não segue isso aqui, se eu ignoro o que é o karma, o que é karma yoga, o que é fazer a ação como um sacrifício, o Krishna está dizendo, faça tudo em sacrifício a mim. Aí é o pulo do gato, né? Como é que eu saio desse ciclo? Eu vou sair sozinha? Só por guiana? Só por conhecimento? Não vai. Só o conhecimento do que é, do que não é, sobre o entendimento que eu não sou esse corpo? Não, você tem uma ação, mas essa ação, ela é prescrita, tem ação correta. E quando você não sabe se é a correta, peça ajuda de quem? De Ishvara, de Krishna. Ele vai te orientar. Agora, se você não tiver essa humildade de saber ou de acreditar que existe uma personalidade que criou tudo isso, e que está acima de tudo isso, aí você não sai, né? Então ele está dizendo, cumpra o seu Dharma, haja, né? Cumpra a sua tarefa, mas cumpra oferecendo a mim, e você estará livre. Aí ele diz aqui, entendeu? Até guardei, marquei aqui, quando ele afirma isso, né? Deixa eu ver. Aqui, o capítulo 31, o verso 31. Aqueles que executam seus deveres de acordo com as minhas injunções e seguem estes ensinamentos fielmente, sem inveja, libertam-se do cativeiro das ações furtivas. Quer dizer, ele sai do ciclo de nascimentos e mortes. Então ele está dando, ele está dizendo, eu não sei, tem gente que lê
a Bhagavad Gita e parece que entende tudo diferente. Eu não sei como é que acontece isso. Porque é tão claro o que ele está dizendo. Né? E às vezes a gente vê pessoas que estudam a Gita e interpretam, conseguem fazer uma interpretação de que Krishna não é Deus. Como é que consegue? Como é que consegue isso, ler isso aqui, o que está escrito, e não entender que existe? Pode dar outro nome. Pode ser que Krishna não seja azul, ele pode ser da cor que ele quiser. Ele pode ser velho, barbudo, ele pode ser jovem, ele pode ser feminino, ele pode ser gordinho, ele pode ser negro, ele pode ser o que ele quiser. Ele já apareceu como peixe, como javali, como meio homem, meio... né? Já apareceu como fogo, como no caso dos cristãos, né? Quando ele aparece para Moisés, ele aparece, né, na figueira como fogo, né? Ele aparece do jeito que ele quiser, ele pode ser do jeito que ele quiser. A gente segue, né, e adora, né, a essa forma de Krishna porque está nas escrituras e a gente, né, aceita, porque os mestres que vieram antes de nós aceitam, né, essa descrição de Krishna. Mas se chega lá e ele ser de outra cor, qual é o problema? Nem a gente fica da mesma cor. Às vezes a gente vai pra praia e fica morena. Eu não, eu fico vermelha, né? Você vai e fica vermelha, eu tô de outra cor. Por que Krishna tem que ser necessariamente azul? Ele é do jeito que ele quiser. Agora, negar a existência dele é perigoso, né? Porque já é perigoso a gente agir sabendo da existência dele. Imagine agir acreditando que nós somos Deus. Imagina o perigo que é isso. Achar que eu posso controlar, que eu posso definir o meu karma, né? Porque ele diz, né, na Gita, em outros versos, que ele vai ajudar, né? Ele está com a gente, ele que vai libertar, não é? Não sou eu, na minha mediocridade, que vou agir corretamente sempre para sair da lei do karma. Até porque a gente está produzindo karma o tempo todo, né? Então, se eu não sigo essa instrução de oferecer todas as minhas ações para ele, eu continuo produzindo karma, né? Então, a gente quer, vikarma, né? É justamente a ação com conhecimento, em sacrifício a Krishna. Os resultados é dele. E aí eu vou saindo da lei do karma, né? Eu vou saindo desse ciclo. Agora, se eu acho que porque eu vou num ritual e faço alguma coisa, eu tenho um pouco de conhecimento, eu estou estudando a escritura e não ofereço a ele, eu estou produzindo karma. Bom karma. Mas eu vou ter que voltar, ou aqui, ou em outro estágio, né, nos planetas celestiais, para receber as bênçãos que eu produzi. Um devoto, ele não quer isso, né? Ele quer sair desse samsara. Ele quer voltar ao mundo espiritual para se relacionar diretamente, plenamente com Krishna. A gente não quer ser igual a Krishna, por isso que ele fala, sem inveja. Eu não quero ser igual a ele, eu quero estar com ele, eu quero servir a ele. É isso que me dá prazer, servir a ele, estar com ele, né? Agora tem gente que acha que não precisa, né? Não preciso de Deus, não preciso. Então, e é o que eu disse, ainda que estejamos errados, né? É bom. Então a gente não precisa nem ter esse medo. Eu estou numa prática espiritual, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Eu acho que um bom jeito da gente analisar isso é analisar o que essa prática trouxe para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor. O que ela trouxe na prática, na nossa experiência? Aí a gente vai ver, ou não. Tá ótimo, né? Eu consigo fazer tão pouco. Os alunos adoram quando eu falo isso, tão pouco, que é muito e pouco junto, né? Contraditório. Eu consigo fazer tão pouco e ainda é bom. Imagine se eu conseguisse fazer muito, ou plenamente. Aí só vai conta, né? Então achar que a gente vai conseguir fazer isso sem a ajuda de Krishna, e é tão bom ter alguém, né, para ajudar. Que é tão difícil esse mundo material às vezes, né? A gente enfrenta tanta coisa. Nossa própria condição corpórea, né? Estava vendo um
uma entrevista com a Irene Rabacha, aquela atriz, né? E ela dizendo que a menina pergunta para ele quando que ela percebeu que ela estava envelhecendo. Que é o que está acontecendo comigo, né? Como é que você percebeu que você estava envelhecendo? Aí ela disse que estava no espelho e viu uma coisa estranha aqui no olho, aqui, na testa. Mas como ela era míope, ela falou assim, não, deve estar suja. Aí limpou. Aí continuou lá, ela foi lá, pegou o óculos. Aí pôs o óculos, né? Aí ela percebeu, não, né? São os sinais chegando, né? Estou envelhecendo. E aí ela entrou naquele momento que toda mulher, até as não vaidosas, porque eu não me acho uma mulher vaidosa, pensa, poxa, será que eu devia fazer alguma coisa, né? Com um botoxzinho aqui na testa. E o pescoço, né? E aí ela disse que se colocou nesse lugar e ela lembrou das avós dela. E que ela achava as avós dela linda. E que era muito bom estar com as avós, que o colo das avós era muito aconchegante, estar com elas, e que elas achavam aquele cabelo branco, o rosto das avós bonitos e tal. E ela falou que queria se ver assim. Aí depois ela disse, mas isso não quer dizer que é bom não, viu? Muitas vezes é muito ruim. Eu me olho, não gosto, né? Fico ali pensando, será que eu não devia ter feito e tal? Mas é o processo, né? Então até no nosso corpo é tão difícil, né? A gente se olhar e ver que nosso corpo está mudando, que a gente tem vários limites hoje que a gente não tinha antes, que coisas que a gente gostaria de fazer, o nosso corpo já não permite, né? Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Eu não posso mais fazer trapézio. Seria muito difícil. Mas faz parte, né? Então até na nossa vida assim, mais material, mais cotidiano, isso está presente. Né? Imagine do ponto de vista do espiritual, de você se pensar como uma alma eterna. Quanta ação a gente já não fez? Quanta reação a gente já não sofreu? E quantas ações indevidas a gente já cometeu ainda nessa vida que a gente não sentiu ainda, né? Krishna fala, né? Da semente, né? Dos vários estágios do karma, né? Aquela reação das nossas atividades que ainda não frutificaram, não apareceram, a gente ainda vai sofrer. Ou ter prazer, né? Então, o ideal é que a gente consiga, né? Ultrapassar essa mesmice, né? E isso é através de Jnana. E da compreensão de que existe um controlador. Existe Krishna, né? Ishvara, atrás de tudo, por trás de tudo isso. Que horas nós temos aí? 12:00. Tem 2 colocações aqui. Quer que eu leia agora? Do Prabhu Vrindavana. Bom dia para todos. O que é gostoso para a língua não é gostoso para a saúde. O alimento fica mais saboroso quando temos o conhecimento da consciência de Krishna. A pregação de Prabhupada é estimular as almas condicionadas a voltar para Krishna. Mas também vemos Chaitanya Mahaprabhu dizer que ele quer servir a Krishna nascimento após nascimento. Esse exemplo de Chaitanya é incrível, né? Krishna dando exemplo de novo. Ele vem como um devoto, né? Ele vem como devoto ensinar de novo, no exemplo. Você vê que o Senhor Chaitanya não deixou uma obra escrita, né, e tal, grande e tal. Mas ele ensinou no exemplo, o tempo todo, como ser devoto, como servir, como se relacionar. Claro que a gente não vai imitar e tentar ser o Senhor Chaitanya, né? Não somos Deus, né? Mas ele nos ensina isso, né? Ele não precisava vir, e ele veio, né? Para nos dar o exemplo de novo, com todo, né, o seu secto, né? Para dar exemplo, para deixar essa literatura e esse ensinamento pra gente tentar seguir, né? Então, querem falar alguma coisa, crianças? Eu tenho uma colocação a fazer em relação ao que a Acharya Deva falou recentemente, seu guru, que o conhecimento dos sastras ele não pode ser adquirido através do conhecimento mundano ou da capacidade cognitiva mundana, mas teria que ser algo através de uma entrega do coração da pessoa. Se você puder comentar, eu agradeço.
Eu acho que no significado de Prabhupada ele fala um pouco disso, né? De novo, o conhecimento simplesmente ele não muda nada. Você pode ser um super intelectual. Até na própria academia a gente usa esse termo, o intelectual de gabinete, né? É o cara que é pesquisador a vida toda, fica lá, né, pesquisando, estudando, publicando. Um super erudito, publicando e tal, mas está super distante da vida social. Às vezes entra na sala de aula para dar aula, é péssimo, né? Os alunos odeiam. Às vezes vai fazer uma conferência, quem está um pouco nesse universo sabe, vai numa conferência, o cara lê 1h30. Horrível, né? Assim, é um super intelectual, mas ele não consegue nem olhar, como a gente está se olhando aqui, e conversar. Falar sobre um assunto que ele estudou a vida inteira, ele não consegue falar sem ler. É como dar o exemplo do mel, né? Não adianta você descrever todas as características que um mel que é doce, que serve para certas doenças, sem você abrir a garrafa e experimentar. Então. E também não compartilhar, que a gente estava falando aqui da ação. O que adianta eu ser um pesquisador incrível e não conseguir compartilhar? É claro que tem a produção dos livros, mas é muito diferente. Todo mundo já viveu, até entre a gente, quando a gente conhece um devoto, por exemplo, que você sempre teve vontade de conhecer, né? Já ouviu lives, ou já leu livros, e aí você ouve a pessoa falando. É outra coisa, né? Você vem porque, primeiro que você vem assistir porque você quer encontrar aquela pessoa, quer saber como ela é falando, olhando pra gente. É incrível. Isso significa compartilhar, né? Você está compartilhando. Aí a pessoa não sabe compartilhar isso. Fica lá lambendo a garrafa do mel, nem sabe qual é o sabor. E o outro problema é você saber o sabor e não saber compartilhar com o outro. Trazer o outro. Ó, vem cá, ó. Tá vendo? Lambe aí um pouquinho. Toma aqui essa colher de mel. Damodara mandou dizer que está lhe assistindo. Não, mas não está perdoado. Vou ter aqui vários coraçõezinhos. Não está perdoado. Porque eu tive que cantar sozinha. Então, essa coisa, né? É igual, por exemplo, a gente estava falando, no meu caso, de ser professora. Estou me usando como exemplo. Se eu sei, e isso acontece muito, às vezes você tem conhecimento, e mesmo na nossa prática, mas você quer segurar um pouquinho do conhecimento só para você. Porque isso é poder. A outra pessoa sempre vai precisar de você. Aí eu estava conversando com eles que o maior desafio do educador é você compartilhar o conhecimento e torcer para o seu aluno te superar. Se isso não acontecer, o seu trabalho foi parcial. Você tem que ver o seu aluno crescer, ser melhor que você. Aí ficou assim, não, claro que todo mundo tem vaidade, e eu não estou fora disso, eu também tenho vaidade. Mas, porque isso do aluno superar é uma ilusão também. Porque eu sempre vou ter mais experiência que ele. Então, a autoridade aí não é de ser melhor ou estar acima. Mas eu tenho uma trajetória, eu sou mais velha, inclusive, mas não só porque mais velha é bom, nem tudo que é mais velho é bom, né? Mas eu tenho uma idade mais avançada, um tempo maior de experiência, tentando fazer o melhor disso. Então, ainda que meu aluno me supere, e ele deve me superar, é igual a gente aqui, a gente está recebendo pessoas, a gente tem que ensinar, a gente tem que dar esse conhecimento. Se a gente ficar retendo esse conhecimento, a gente não está cumprindo o nosso dever. Certo? Aí, essa pessoa vai ter mais conhecimento, às vezes teórico, mas não vai ter maturidade. Vai chegar o momento dele ter maturidade também. E vai ser maravilhoso. Então, esse medo que a gente tem, inclusive, que vem da nossa vaidade, é uma bobagem. Se a gente tivesse conhecimento, a gente não teria medo. Porque não é verdade. Você sempre vai ter mais experiência e vai poder dizer a ele, poxa, às vezes uma coisa que acontece muito, inclusive entre nós, é a arrogância, né? Às vezes chega uma pessoa que
que tem muitas habilidades, né? Assim, e aprende a cantar bem, falar o sânscrito, estuda muito e tal. E aí a pessoa pode cair na arrogância, né? Se sente arrogante. Às vezes tem um devoto ali que não tem tantas habilidades quanto ele, por exemplo, no sânscrito, né? Ou de conhecimento pleno, mas aquela pessoa tem experiência, né? Então, a gente não precisa ter esse medo. E a gente precisa cumprir o nosso dharma. A gente precisa agir em consciência de Krishna, seguindo os deveres. E um dos deveres é ensinar. É acolher, né? Se a gente não acolhe. Se chega alguém aqui que quer fazer um serviço e a gente não ensina, porque a gente quer... Ou pior, né? A gente fica dando lição. A gente não está aqui para dar lição, né? A gente está aqui para conversar, para ensinar junto, para aprender junto. Porque aquela pessoa que está chegando, talvez ela traga um jeito de fazer que a gente não sabe. Porque a gente está tão acostumado a fazer do nosso jeito que a gente não sabe. Às vezes uma pessoa super novata assim, fala assim, poxa, mas por que vocês não fazem assim? Talvez ficasse mais fácil. Qual o problema? Isso vai fazer você deixar de ser um devoto experiente e tal? Não. Isso vai demonstrar que você é um devoto generoso. E todo mundo ganha. É, porque você vai ouvir, você vai aprender, ele vai aprender, e ele vai aprender pelo exemplo o que é ser generoso, o que é ser humilde, o que é servir. Se a missão é servir a Srila Prabhupada, a Krishna, se alguém traz uma maneira, uma ideia de servir melhor do que eu estou servindo, e eu entendo, recebo isso como algo bom, não é para mim. Poxa, realmente esse jeito serve melhor a Krishna. Então eu também estou aprendendo, e eu também estou servindo, e eu também estou ensinando. Para aquela pessoa não ficar arrogante. Porque aí quando ela estiver na posição contrária, ela vai lembrar como que ela trouxe e foi recebido. Né? Poxa, não, mas eu tenho que aprender com outro. Inclusive com quem sabe menos, aparentemente sabe menos do que eu. Sabe menos, né, sobre a prática que a gente está fazendo aqui. Mas ela traz uma carga de conhecimento também. E isso vai ajudar ela a se desenvolver e a gente se desenvolver. Então não precisa ter medo, né? Por isso que é tão bom e tão difícil, né? É muito difícil a gente entregar tudo a Krishna, né? A gente, acho que todo mundo está tentando fazer isso, né? A maioria de nós. A gente não sabe ainda, eu acho. Eu, com certeza, não sei. Mas ter esse conhecimento e tentar exercitar é muito bom, né? É o que eu falei, o conhecimento é irreversível. E esse conhecimento é tão perfeito, tão bom, que Krishna diz, nada do que você fez se perde. Ainda tem essa vantagem. Nada do que você fez se perde. Está lá, na sua conta bancária, né? Espiritual. Está lá, que você tentou, que você fez, tá lá. Maravilhoso. E você acessa a energia da compaixão e a energia da gratidão. Né? Porque é uma troca que você tem com Srila Prabhupada. Sim, sim. E quando você recebe dos livros que você recebe de Srila Prabhupada e você passa de forma verdadeira e sincera para o devoto, você está sendo grato com Srila Prabhupada. Sim, com certeza. Né? Então você acessa uma energia grandiosa dentro da instituição, digamos assim, né? Fechando da instituição de Srila Prabhupada. E todo mundo ganha, porque você passa a acessar uma energia especial. Então, isso abre caminhos para que outras pessoas possam ter essa reciprocidade também com você, que é a troca do conhecimento, né? Então, é importante a gente passar aquilo que a gente recebeu de Srila Prabhupada. Né? Porque, como ele mesmo nos aconselha, que não devemos morrer com o conhecimento. Né? É uma injustiça, chega a ser uma injustiça você ter acesso e muitas vezes a um conhecimento muito simples que pode fazer toda a diferença. E é um movimento que não é sectário, né? Eu falo que nesse movimento não é um movimento sectário, né? Que é muito prático também, né? É muito prático. É isso, a gente não deve, não é que não pode, né?
A gente não deve cair nessa coisa de segmentar, sabe? A gente é devoto, a gente está tentando aprender e a seguir, né? A cumprir o nosso Dharma. E a gente tem que, em todos os lugares, a todo momento, se lembrar disso, né? E o Dharma, muitas vezes, é muito interessante, porque ele requer fé, né? Que é o que ele falou no coisa. Você falou dessa questão mesmo de você veio hoje, mesmo com a insegurança, você veio cumprindo o seu Dharma, com o pensamento de cumprir o seu Dharma. Muitas vezes acontecem várias turbulências para eu entregar a leitura do Bhagavad, e já aconteceu de eu estar em diversas situações e falar assim, e me apegar ao Dharma, me apegar na minha palavra, no meu comprometimento, né, com essa seva. E aí eu procuro um espaço e falo, não, é 5 minutos, não é possível. Aí não, mas o sânscrito, não, peraí, mas eu não sou perfeita. É melhor entregar imperfeito do que não entregar e levar esse peso. Porque muitas vezes quando a gente não segue o Dharma por comodismo, a gente acaba criando um peso dentro do nosso coração, e isso às vezes se torna uma corrente dentro da gente, porque você faz a primeira vez e você viu que funcionou, aí da segunda você fala, eu não vou fazer de novo, eu vou inventar, eu vou dizer que o meu pé tá não sei o que lá, né? Então, só em último caso mesmo que você fala, não, hoje eu não tenho condições, não estou com a energia para entregar, mas não é uma quebra de karma. Aí a sua fé tem que se apresentar para que você saiba conversar com Krishna e entregar aquilo. Entregar a Krishna, exatamente também. isso. Então, é muito interessante isso, como que o karma, o Dharma, ele também está muito ligado à fé, de você executar com fé. Porque muitas vezes você nem sabe que sabe. Quando você começa, Krishna te dá a luz. E quando você percebe que você executou aquilo de uma forma que eu tenho certeza que você vai sair surpresa hoje de ver e dizer, não, eu estava pronta sim. Eu achei que eu não estava, achei que eu não tinha estudado, mas eu estava pronta. Então, por quê? Porque Krishna dá. Então, ele tá muito ligado à fé. Muito ligado à fé. Essa coisa é a coisa de entregar, né? Damodara falou ontem pra mim. Entrega a Krishna, né? Eu não estava bem de manhã e tal. Entrega a Krishna e faz seu melhor. E é isso, né? Mas é difícil, né? Porque a gente quer... Eu tenho muito isso. Eu sou uma figura muito ligada ao que eu me predispus a fazer, sabe? Então, de cumprir meu dever. Se bem que isso me salvou muitas vezes. Então, tudo bem, eu sei que Krishna, o resultado é de Krishna, mas eu quero fazer minha parte, entendeu? Mesmo que chegue lá e mude tudo. Porque às vezes você faz um planejamento e chega na hora as coisas acontecem de uma outra maneira. Mas você fez. Você sabe ali por que você está ali, né? Qual é o objetivo, tá, né? Então eu não gosto quando eu não consigo. Me deixa... o desafio é não ficar aflita, né? Porque eu ainda fico muito aflita quando eu não fiz o suficiente, não estudei, não decorei o verso, não estudei o verso direito, o sânscrito é sempre uma dificuldade enorme e tal. Mas tento fazer o que eu falo para os meus alunos, vai com medo mesmo, entendeu? Só faz. Vai com medo mesmo. Não, eu não estou pronta para fazer essa prova, eu não estou pronta para fazer o vestibular, eu não estou pronta para fazer o mestrado. Meu filho, vai assim mesmo. Faz o possível, o melhor e vai. Porque se a gente também ficar esperando estar pronto, eu não estaria nem aqui. Eu demorei muito a aceitar ser iniciada por causa disso, porque eu achava que eu não estava pronta. Eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Eu não vou conseguir cantar 16 voltas. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não quero ficar mentindo pro meu guru. Perdi quase 20 anos por causa disso. Porque eu achava que eu não estava pronta. E quem é que está pronto mesmo depois que toma a iniciação? Quem é que está pronto nesse mundo? Ninguém está pronto. Claro, a gente tem que ter o compromisso de tentar sempre melhorar, sempre a nossa meta, né? Bhakti, Prema Bhakti, a nossa meta. A gente tem um manual, né? A gente tem um manual. Né? Então,
Se a gente esperar estar pronto, a gente morre sem fazer nada, porque nunca vai estar pronto. Nem materialmente a gente está pronto. Você faz uma coisa, tem que fazer outra para se aperfeiçoar. Faz a outra, não, tem que fazer. Até para ter filho, às vezes você casa, tem um filho, casou, não tem filho. Aí todo mundo fica perguntando, você não vai ter um filho? Quando vocês vão ter filho? Aí tem, mas vocês só vão ter um filho? Não, vai ser egoísta. Tem que ter pelo menos 2. Sempre precisa alguma coisa. Essa é a natureza desse mundo. Se a gente cair nessa, não, tem que satisfazer, tem que conseguir, a gente fica aí, perdido nesse samsara interminável, eterno. Não tem fim. Sempre vai ter alguma coisa. É igual o Tinder, né? Estava falando com meu irmão outro dia sobre o Tinder, né? Que é aquele aplicativo de arrumar namorada. Esse é igual o Tinder. Você fica ali em frente a um catálogo de pessoas, né? Sempre vai ter alguém melhor. Sempre vai ter alguém mais bonito. Sempre vai ter alguém mais interessante. Entendeu? É. Não tem fim. A pessoa não consegue se concentrar. Porque relação demanda trabalho, né? Quando você conhece uma pessoa, é um trabalho eterno também ali para viver bem, para conhecer a pessoa, para entender como a pessoa funciona, a outra entender como... Demanda trabalho e é isso que constrói o amor. Como é que você vai construir isso se você tô aqui com uma pessoa, mas tô lá, não, mas essa é muito bonita, esse é muito bonito. Nossa, esse aqui é médico. Esse aqui é assim. Esse aqui tem um corpo mais... Não tem como. Sempre vai querer outra pessoa, não tem como se concentrar em uma pessoa só. Porque sempre vai ter... não, mas essa aqui pode ser melhor, pode ser mais gostoso, pode ser mais divertido. E na vida é assim também, e a gente se perde. O tempo vai passando e você está vivenciando relações completamente fúteis, completamente desconectada com tudo, né? Assim, às vezes muito pecaminosa, inclusive, não no sentido de pecado, não sei o quê, mas no sentido de ser... Bom, não sei se tem outra pessoa para falar isso, outra palavra, mas sabe que não é bom nem para você, nem para o seu corpo às vezes não é bom. E você está lá perdido. E a gente faz isso na vida também. Não, agora eu tenho isso, eu tenho que trabalhar mais para ter aquilo. Agora eu tenho isso, eu tenho que trabalhar mais para ter aquilo. E você fica nisso e nunca vai se dedicar ao que é eterno. De tudo isso, o que é eterno? Krishna. E a alma, né? Que está relacionada a ele. Por isso que é eterno. O resto tudo é transitório. Então, a gente tem que agir, como ele diz, com consciência de mim, para mim. Não estou dizendo que é fácil, mas... O burro atrás de cenoura. Oi? O burro atrás de cenoura. Exatamente. Fica ali rodando, né? Ou o cachorro atrás do rabo, né? Fica ali. Nunca alcança e fica ali. É a gente, é a sociedade humana. É isso, gente. Acho que deu, né? Sobrevivi. Maravilhoso. Hare Krishna, Hare Krishna. Obrigada, gente.